Opa! Está no ar mais um episódio do nosso querido Segue Playcast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, eu vou me apresentar. Eu sou o Will. Do meu lado aqui, o meu querido Fred. E na nossa frente, o nosso querido Dedé. Tudo bom, meus amores? Bom demais? Quando vai, Dá soquinho. Dá soquinho. Aê. Até porque, meninos, já pararam que às vezes, já pararam pra pensar, às vezes a gente não se apresenta nos episódios, né? É verdade. E tem uma galera nova chegando, né? Fala, quem é esse maluco O cara doido vai no aí, episódio 1, já estamos no 505. Exatamente. A gente já tá igual Lost, né? Mas já saímos da ilha, voltamos pra ilha. Achamos os caras. É. E na Caverna do Dragão? Vocês me bugam. Hã? Não? A gente não Não. era Caverna do Dragão? Também. Nós falamos Também. disso, né? Também. Muito bom. Muito bem. Mas o assunto hoje lembrou um outro programa, né? Quem aí assistiu a escolinha do professor Raimundo? Eu, pô. Fãzão. Nossa, Pô, era muito. muito louco. Adorava lembra? lá o Zé Bonitinho. Zé Bonitinho. Tem o que o Fred gostava. Qual que era aquele, lembra? Isso! Isso. Saúde é o que interessa. Como é que era o resto não tem pressa. lembrar. não, Yeah, lembro yeah. não lembro o nome, Não não era? lembro o nome. Era Tinha. o... Como é que era o nome, cara? Isso. Paulo Era o- Cintura. É o Paulo Cintura. Não lembrava. Caraca. Eu sei que vocês devem estar pensando, esses caras são muito loucos, né? Não é possível. Eles devem beber cerveja na gravação, eles devem... Não chega tanto, né? Mas Somos a cringe. gente já faz isso sem beber, mas já se bebesse, pelo amor de Deus. É bom também. Por que eu lembrei do Paulo Cintura, André? Paulo Cintura. Sim. Paulo Porque o Cintura. assunto de hoje tem tudo a ver com saúde, né, meninos? Tem. Tudo a ver, tudo a ver. Assunto Tudo a ver. bom, importante. Nós vimos Pauta. uma matéria que saiu no jornal Estado de São Paulo, que ela dizia o seguinte, ó: má qualidade de vida faz crescer risco de câncer antes dos 50 anos. Cara, é assustador Cara, isso, hein? isso é Assustador. um problemaço. É E eu acho assustador. que isso é profundo pra caramba. A gente vai falar um pouco talvez do reflexo, né? Não dá pra Sim. gente falar das causas, acho que a gente nem tem tanta competência. Sim, Mas isso é assustador. porque... Eu vou falar, só fazendo um... Claro. A gente começou Perdão, a falar hein? desse tema. Eu gostaria muito, de antes de partir dessa, que a gente recebesse uma notícia da cura do câncer, cara. É verdade. Sabe, tem aquela notícia Seria assim, ó, descobrimos a importante. cura para o câncer. E teoria da conspiração que diz que já existe É. e a indústria farmacêutica não libera. Isso é um assunto para outro dia, mas... Polêmico, né, É. inclusive, mas é verdade, né? Verdade. É. Mas era olha, uma Acho que informação, eu era um- boto fé que vai. É. Mas olha o que a matéria Vai lá, diz, tá? vai Vou lá. trazer só uma manchete breve aqui, ó. Cientistas analisaram dados da incidência de 14 tipos em 10 países e alertam para a potencial epidemia de surgimento precoce da doença. Que medo, mano. Má alimentação é fator de risco. É. E aí termina com essa frase, fator de risco. Então eu vou buscar eu vou aproveitar o gancho dessa última frase, fator de risco, É. e vou trazer para o nosso mercado, porque não adianta, a gente não vai ficar aqui, como o Fred falou, não vamos ficar falando das causas, Aqui vai ser um papo de aí, bar. ninguém aqui é É. médico, ninguém aqui é médico. Mas tudo que a gente lê, a gente lembra do mercado de seguros. Não dá Verdade. para ser É diferente. verdade. Né? Tudo tem a ver com o No mercado final de do seguros. dia é a vida que tem se levado É. em todos os campos, né? Alimentação, medicamentos, seja lá o que for. Mas o impacto disso para o nosso mercado, que é de risco, e foi o que você leu aí, né? Fator de risco, tem um impacto grande. E eu vou te falar, o impacto que ele vai além do seguro, tá? Bem Porque mais. olha que interessante, ó. Sedentarismo, sono ruim, má alimentação e uso de antibióticos são alguns das prováveis explicações. Isso, gente, não tem como deixar de falarmos do saúde. Verdade, claro. Não começa pelo plano de saúde? Começa lá. Você concorda comigo que as operadoras, as seguradoras que trabalham com planos de saúde, com seguro saúde, elas também não estão olhando para esse dado e falando, cara, sabe ali, a gente não fala que a Cara, precificação você me deu um acompanha. insight, você me deu um insight aqui ferrado, porque pensa Fala aí, comigo. fala aí. A expectativa de vida, ela sobe, né? Sobe. A gente tem vivido mais e parece que vai viver cada vez Ao mais. longo das décadas. Mas nós estamos falando que a incidência de uma determinada doença aumenta. Então, pensando como gestão de risco, seguro, plano de Essa é a saúde, ideia. a gente vai ter um impacto na doença, né? Então, o impacto é no seguro de vida? Não necessariamente.
que as pessoas estão vivendo mais. Agora, a gente tem um impacto aqui em uma cobertura de doenças graves, a gente tem uma cobertura no plano de saúde, certeza. Inclusive, porque é o tratamento mais caro que tem, né? Então, é interessante. Já a primeira divisão, né? Não estamos falando necessariamente de expectativa de vida, estamos falando da incidência de uma doença que até então é mortal, também falando da cura, né? Que começa a aparecer numa população que antes ela era mais rara, ela começa a se tornar mais frequente. E talvez esse seja o impacto pensando nos produtos que a gente fala, né? Não, total. Saúde, E aí vida. assusta, né, cara? Quando a gente começa a olhar esses números, você vê, de acordo com o INCA aí, pô, em média no Brasil, por ano, 625 mil casos, cara, de câncer. Assim, é muita coisa, né? E aí, quando você começa a olhar pra tudo isso, acho que tudo que o Will trouxe ali das possíveis causas, né? Eu ainda acho que tem muita coisa também que é emocional, né? Que acaba trazendo, acho né, que Fredão? A gente fala bastante desses temas, né? sempre disso, muito. Tem que O cuidar. estresse piorou, o cortisol muito forte. Putz, enfim. cara. Ó, que legal. Deixa eu trazer mais dados Vai para a lá, gente vai lá, discutir vai lá. juntos. Fizeram alguns estudos comportamentais da sociedade desde 2006 até o ano de 2020. A maioria dos aspectos que eu vou falar aumentaram. Só um diminuiu. Então vou trazer alguns, tá? Por exemplo, adultos com obesidade. Em 2006, eles representavam um pouco mais de 10% da Esse é população. perigoso. Hoje ultrapassa os 20%. Boa. Esse é um ponto. Consumo de alimentos ultraprocessados. Ele disparou. Processada? Ultraprocessado, né? Sim, Então, sim, salsicha, linguiça, Maria, salgadinho, sim, né? O único número, gente, olha que interessante, que de fato diminuiu, adultos fumantes. Em 2006, nós tínhamos quase 15% da população fumante. Hoje, esse número é praticamente 5%. Nível de consciência, né? Nível de consciência. Mas, tirando aqui a questão do fumante, a maioria dos dados aumentaram. Essa aqui vai para o Fredão, consumo de álcool. Esse aí não mexe nesse. Não mexe na minha Não cerveja. vem falar que isso mata. Não, pelo amor de Deus. Mas aumentou e não aumentou muito, não. Não foi muito, Ele não. era 15% em 2006. Aumentou, irmão? Aumentou. Olha, eu chutaria que diminui, porque a gente vê tanta coisa de gente deixando tomando consciência do problema que o álcool destrói o organismo, né? Pronto. É gostoso pra caramba, mas a gente sabe que não... Enfim, e eu achei que diminuiria. Aumentou. Mas Aumentou. não aumentou muito, Tá bom. foi de 15 para 20, mas já é um aumento. É bastante, Mas esses né? aumentos, eles refletem exatamente nesses pontos que o Fred levantou. Puxa, talvez não seja um problema que me leve ao óbito imediato, que impactaria numa cobertura do vida. Mas Mas- pega na qualidade, né? Talvez. Pega na de vida. qualidade, pega ali, por exemplo, num plano de saúde, porque as operadoras sabem que mais cedo ou mais tarde o cliente ali precisará de um atendimento, Olhando o de que o uma Dedé internação. falou, né? Se o seguro de vida olha na cobertura de morte, tá? Pro futuro, a gente tá falando de prejuízos no caminho, Sim, sim. né? Isso é quando a gente fala de pior qualidade. E isso afeta, então, o que vai ser afetado aí, o que vai ser afetado, então, são as coberturas que olham pro caminho, Que olham pro caminho. São as coberturas em vida. em vida. E aí, vamos trazer a primeira aqui. Excelente. Boa. Dentro do seguro de vida, nós temos uma cobertura que é o doenças graves. Perfeito. E aí eu não vou falar, porque aqui é chapéu de aluno, né, mano? Boa. Eu só levantei a bola, mano. Só levantou a bola pra dar Agora aquele... agora é com você pra aquele fazer bico, pra aquela fazer o trivela, gol. trivela. Isso, pra fazer aquele golaço no ângulo. A trivela é bom. Esse ponto, essa matéria que nós trouxemos, o aumento de pessoas com câncer antes dos 50 anos. A cobertura de doenças graves, ela tem amparo nesse problema? Boa. Explica pra gente então, pro leigo, o que é a cobertura de doenças graves. Acho que podemos começar por Com aí. Legal. certeza. E, cara, infelizmente eu vou trazer uma frase, ela é pesada, mas acaba sendo uma verdade, né? O seguro de doenças graves, ele tá na moda. É verdade mesmo. É duro falar isso, né? Sim, Mas tá na moda por conta de por conta tudo isso que a desses gente já dados. falou até agora. E E o nome, ele já ajuda a gente a entender, né? Doenças graves. Ele é um seguro que você pode encontrar nas seguradoras. Ou ele é atrelado a outras coberturas. Então tem seguradora que trabalha a cobertura básica de morte junto com doenças graves, que é o seguro sim. de vida, né? Ou
de repente um seguro de invalidez com doenças graves, ou você pode encontrar empresas que vendem ela de maneira independente. Então acho que esse é o primeiro ponto. Primeira informação Olha. que eu não É. tinha, não Nem sabia. eu. Eu quero ter... Ah, André, mas quem que não precisa de uma cobertura de morte e só quer doenças graves, por exemplo? Imagina só que, cara, você tá oferecendo ali, fazendo uma venda para uma pessoa de 19 anos, Uhum. Que a preocupação dela iminente não seria a morte, né? não seria a morte, porque talvez a pessoa ali não tem ninguém que dependa financeiramente dele. Uhum. Será que precisa de uma cobertura de morte naquele momento? Sim. Será que uma doenças graves, como uma invalidez Não e um faz mais funeral para não sentido. dar despesa pro pai e pra mãe? Mas a cobertura de morte talvez não tenha... Não faz sentido. Naquele momento, daqui 1 ano e meio, 2 anos, pode Pode tudo ser que mudar. mude. Então, sim. é importante trazer esse ponto que tem Pode ser lugares que, desmembrada, né? que você consegue contratar de maneira independente. Uhum. E, cara, é uma cobertura que, quando você contrata, se você tiver um diagnóstico definitivo de uma das doenças listadas na condição geral daquele produto, apresentou toda a documentação, relatório médico, a seguradora vai te indenizar no valor que você contratou. 100 mil, 300 mil, 500 Isso é mil. liberado no... Líquido, Na na entrega hora. da documentação, comprovando a doença. Comprovando a doença. Então, imagina, estamos falando de câncer. Ele faz parte? Faz parte, boa parte. Claro que a gente tem vários tipos de Isso. Mas hoje, cara, eu diria que 99% das coberturas de doenças graves do mercado cobrem câncer. E a Olha. preocupação pra É, venda, ela inclusive, é. normalmente é câncer. Só que tem um detalhe, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque o nome ele fala doenças graves. Uhum. Ele vai cobrir, obviamente, doenças graves. A grande maioria, a maioria dos players cobrem quando você tá com aquele câncer no nível grave. Você tem umas nomenclaturas quando você tem um câncer. Então, tem o câncer leve, você tem o câncer moderado e você tem o grave. Isso é Ah, importante. isso é um dado demais, importante. Cara. A boa parte das empresas Só cobre o grave. cobre o grave. Ou seja, quando você já tá num estágio mais avançado do Muito câncer. mais avançado do câncer. Caraca, velho. E tem empresas que oferecem a cobertura que você pode ter o câncer leve. Olha. Então, imagina só que eu Putz. contratei 100 mil reais de cobertura. Uhum. O câncer leve vai me pagar, por exemplo, 30% daquele capital. Ah, entendi. Você vai receber. Por favor, Camila, você sabe onde tá minha pólice. Eu tô nessa aí? Você tá nessa? Ah, graças a Você Deus. tá nessa. Mas, Pô, não sabia mas disso. cobre o fígado também? Se pegar meu fígado já é. Então você Mas, ó, tem... velho. Então, se você tem 100 mil de cobertura, Tá. tá no estágio leve, 30%, já pegou 30 mil. Passou do leve pro intermediário. Puxa, vou te liberar mais... 50%, chega mas- a 50%. Aí, beleza. Aí te libero mais 50 mil, você já pegou daquela cobertura 80. Na verdade, não. Você pegou 30, aí Mais vai 50. completar os 50. Então você vai pegar Ah, mais 20. entendi. Achei que era mais Vai 50. liberando quando Boa, vai boa. gravando. Isso. Ah, Cheguei aí no chegou estágio grave, aí pega chego os em outros 100%. 50. Entendi. Entendeu? Entendi. Então isso é Sensacional. legal por quê? Porque muitas vezes a pessoa pode ter o câncer no estágio leve, receber 30% de um capital que você contratou para fazer um tratamento digno, Cara, isso é pode fazer uma importante diferença demais. enorme. Isso que você tá falando é importante Caralho. demais. Então isso é um primeiro Falei até ponto. palavrão, mano. Fiquei excitado agora, Eu fiquei velho. feliz que minha pólice... Esse é, esse é um ponto importante para ver. Isso tá nas condições gerais do produto? Condições gerais do produto é super importante. Eu dei um exemplo aqui de 30, 50, 100. É um exemplo, tá? Sim, tem sim. tem empresa que faz isso. O que vocês podem ver também, outro ponto importante, que é uma característica de produtos que têm doenças graves. É como se fosse uma franquia. Esse produto, normalmente, ele te Oh, estabelece... Tem franquia no Vida. É como se Tem fosse uma no franquia. Vida. É. Quando você tem o diagnóstico da doença, você precisa sobreviver 30 dias da data do diagnóstico definitivo para você receber o benefício. Exemplo, hoje é dia 25 do 9. Sim. Tá. 25 do 9, diagnosticou. Aí foi diagnosticado hoje. Pá, 25 do 9. Peguei a documentação, liguei pro meu corretor, Mandei pra seguradora. mandei pra seguradora. Se tiver essa regra de elegibilidade de 30 dias, e a maioria tem que tomar cuidado, porque tem algumas que não tem isso. Se tem, eu mando a documentação, eu só vou receber o benefício se eu sobreviver até o dia 25 de outubro, 30 dias depois. Mas sobreviveu, pá, dinheiro na Sobreviveu, dinheiro na conta. conta. Entendi. Ah, André, se a pessoa só tem doenças graves E não sobreviveu. e não sobreviveu, morreu no meio do caminho. Moiou. Dos 30 dias. Moiou. Moiou. Então é uma espécie de Caraca. franquia que tem. Então tem que Caraca, tomar mano. cuidado. 30 dias de sobrevivência. Passado.
Mano do céu, É, a banana coisa, ali, né? pelo amor de Deus, não vai. É. Caraca, Segura, acaba. segura, É velho. isso. Agora, se você tem produto que não tem os 30 dias, imagina só que eu tenho doenças graves e contratei morte junto. Aí, Tem os dois. Ah, não, é Alguma lindo. coisa você vai Não, aí é levar. lindo por quê? Não, Eu- lindo não, né? É. Muito lindo. É lindo pra quem pode ficar, por exemplo, né? Financeiramente falando. Nós somos... Ele tá acostumado a falar disso, nós né? somos um lixo. Mas, ó, numa... Mas pelo amor de Deus, gente. Não, mas numa ninguém- situação ninguém dessa... comemora uma situação não. dessa. É. Mas numa situação dessa, a seguradora vai pagar o DG Uhum. e paga a morte também. Ah, Aí soma. Tipo, vai, 100 mil do DG, mais 500 mil do morte. 600 mil reais, Se exatamente. morrer depois dos 30. Agora, então, Tá. É, depois. Nessa depois situa- dos nesse 30. exemplo. É, Se o cara for antes dos 30 com as duas coberturas, Aí só a morte. só vai receber a morte. só a morte. Agora, se o cara tem um produto que não existe 30 dias de sobrevivência, Os dois. antes de 30 dias ele recebe os dois. Os dois. Ele não, né? Quem ficar. Que isso, boa. Entendeu? Caraca. Então são dois pontos importantes aí que Importante tem demais. que ver. E E carência também do produto, tá? Que é um ponto legal aí. sim. tem uma pergunta sim. tosca, né? Mas assim, Não. exemplos de doenças graves. A gente falou de câncer. Isso, Fala dá mais exemplo. algumas, porque acho É. que a galera às vezes... Cara, vocês, a gente Tipo, pode enxaqueca. encontrar Não, grave, né? AVC. eu sei, eu tô AVC, zoando. Tô zoando. Infarto agudo do miocárdio, Parkinson, esclerose múltipla, Caramba. osteomielite, Que isso? Alzheimer. Bom, Alzheimer, Alzheimer. é, transplante de órgãos. Caramba. Então você tem várias aí que... Tá bom. Não, deu pra ter uma ideia, E, né, e- galera? e Acho essas que- doenças que a gente citou também teria o grau de severidade, vamos dizer assim? O Alzheimer, puxa, ó, Não, tá leve ainda. não. Tá naquele estágio inicial, É, né? Só não, tô esquecendo de pagar as contas Não, por enquanto. não. Fala Tipo, isso aí a gente já tem, Olha né? os grupos, olha os Não, grupos, olha a não. fraude. Infelizmente não. Infelizmente Pras outras, a única doença que eu conheço de mercado que tem o graduação. grau ali Tá. é o câncer. As outras tem que estar no estágio grave, de fato, pra poder pagar a Não indenização. vamos esquecer aquela pergunta Não, boa não, que eu você vou falou trazer antes, né? agora. Boa. Então, peraí. Tá. Você falou que o doenças graves tem ali uma espécie de franquia, mas tem uma cobertura no Vida que eu acho que entra também nessa matéria, Tá. da questão do câncer. Como que funcionaria a antecipação especial por doença? Boa. Porque, cara, é muito parecido essas nomenclaturas. Eu posso contratar no meu seguro de vida o doenças graves, já deu uma aula aqui pra gente, e também o antecipação especial por doença. Pode contratar Tá. os dois, inclusive. Né? Pode? Não pode? Por isso que é bom Tem saber a seguradora que diferença. você anula uma ou outra, tem seguradora que deixa você... Contratar as Contratar duas. as E duas. como que é, então, a antecipação especial por doença? Legal. Porque parece essa daí da franquia, né? É. Se não explicar, é igualzinho. Mas, É, olha que, ó, mas exatamente. olha que interessante. Porque É tipo, a gente falar pra ele, é RCFV, É, DMDC, pra ele é tudo igual. é. Mas uma das maravilhas do seguro de pessoas são os nomes das coberturas. Porque olha só, antecipação Beleza. especial por A doença. semântica é boa, né? Antecipação Eu do quê? É ruim. Da doença? Do capital segurado. Ó, antecipação especial por doença. Ah, do Tá capital antecipando segurado. o quê? O capital, O segurado. De qual risco? Da morte. Da morte. Da doença, não. Da morte. Ah, do capital da morte. Pega a ideia. Você não vai conseguir contratar antecipação especial por doença se não tiver morte. Uhum. Entendi. Cara, Porque é uma- Tá caindo na Nossa. ficha? Tá caindo na ficha? lembrei de outro personagem da escolinha. Captei vossa Nossa mensagem. mensagem. Belíssimo guru. Belíssimo, Porque você Quer percebe? ter um filhozinho. Não é? Ah, queria ter Porque feito pode assim. ver, ó, é uma cobertura que você não contrata ela isolada, ela sempre tá com a morte. Uhum. Porque ela é uma antecipação especial cobertura por de morte. doença. Mas ela antecipa o quê? O capital da morte. Da morte. Se ela antecipa a morte, André, ela vai pagar câncer? E aí, de novo, condição geral, tá? Vou dizer o geral. Geral. Câncer, um Alzheimer. AVC, um Alzheimer. Só que, para receber essa cobertura, aliás, gente, essa e aquela IFPD, a invalidez funcional permanente por doença, que elas são bem parecidas, eu acho que eu vi uma vez na minha carreira toda ser paga. Sério? É muito difícil. A Essa antecipação cobertura, ou a essa IFPD? antecipação. As duas. Por quê? Caraca. É uma cobertura que a pessoa precisa estar com uma doença gravíssima, irreversível. Ah, mano. Ah, Praticamente, Sacou? gente, Tipo, assim, ó, tipo- no nosso jeitão segue play, Tô ligado, Pé na mano. cova, cara. Pé na cova. Não, tipo assim, é um mano. você pré-morto tem- ali. você É tem- uma pessoa que já tá num estágio vegetativo, cara. Tipo, quando Praticamente. o médico fala assim, mano, E- viaja porque você tem mais 6 meses de vida. E por que é bom antecipar? Se ela vai morrer mesmo. Porque justamente Gente, você não pode... segue play. Mas você pode ter o quê? Gastar no cassino.
Você falou jeitão segue play. Não, mas Imagina, se eu tenho uma cobertura dessa, o cara fala, mano, você tem mais 6 meses. Mano, eu vou pra Las Vegas, a gente vai fechar o MGM. É uma lá, resposta. Vai casar com o É Elvis uma Presley e resposta pronto. É uma resposta. Vamos Ou casar também, com o Elvis Presley não tem um lá. filme que fala do... Ou tratamento mesmo, Não, aquele né? filme do cara que ele, mano, ele é um playboyzão. Tem, Ele sofre acidente. É. E aí ele pede pra morrer, acho que é na Suíça, lá, um lugar que o Que pessoal pode vai fazer a eutanásia, né? Eu esqueci É. o nome do filme. Puta, eu vou lembrar, né? Um cara bonitão, né? Isso, cara bonitão. Por exemplo, um negócio desse deve Grant. ser absurdo de caro. É Ah, verdade. pessoal, eu quero passar meus últimos 2 meses de vida num lugar... Putz, tem vários, né? Tem aqueles 2 velhinhos, filmes, né? É. Eu não lembro Antes também. de partir, Antes mano. de partir. Antes de É partir, com isso. o Morgan Freeman Morgan e o Isso. Jack Nicholson. Jack Nicholson, é. Então você pode, a antecipação, ela, assim, como o Tipo, dinheiro pra você realizar ele vem seu pra tua último conta, sonho. você faz o que você quiser, Realiza cara. Pô, seu é- último é- sonho. é bonito, mas né? mas o doenças graves também, pode usar pra qualquer coisa, Pode pra né? qualquer Não é coisa. pra Mas você doença. não sabe Mas- se vai morrer ainda. É. São momentos E diferentes. você pode- Aí você gasta com cautela, né? Se você sabe que vai morrer, você Puta fala, merda. filhão, agora eu vou tirar Agora a eu vou barriga tirar. da E você miséria. pode ver, ó, É, e você é. pode ver, falando a parte de cálculo, quando você coloca lá antecipação especial por doença, pra ver preço de seguro, Tá. versus doenças graves, de fato, qual que é o mais caro? Porque caro e barato é relativo, tá? Pô, Qual aí que é o doenças valor graves, maior? é o doenças Por graves. que que o doenças graves é maior o Porque valor? tem muita Porque doença você vai reversível. receber independente da morte. É, Independente da morte. Só que Sim. você concorda? A gente falou muito disso, né? é verdade. A chance de eu ter um diagnóstico de uma doença grave É bem maior. é bem maior. É bem E por que, maior. que eu cobro mais pra antecipar se é irreversível? Não, não cobra Cobro mais, menos. Cobra menos. Não, É- pera aí, vamos lembrar. Ó, primeiro ponto pra ver se o que eu vou falar é certo. Tá. Era 100 pra morte. Beleza. Aí a antecipação que eu contratei é... É um 25, percentual? É um percentual É. da morte, então já tá Ah. precificado na morte. Já. Pronto, É não isso. devia nem cobrar. Pois é, mas cobra. Porque tem um risco. O risco é pequeno, mas eu sou tem. o Celso Russomano, estou na patrulha do consumidor. Código de defesa do... Por isso que é bom ter um advogado. né, Olha que velho? visão. Mas pegaram a diferença Não, entre antecipação perfeito. especial por doença Então, versus anteci- doenças Não, graves? animal, É animal. isso. Então a Puta antecipação, explicação. na Melhor. verdade, não é uma cobertura adicional. Você já tem... eu sei que é. Você Mas vende você como uma já adicional, tem- mas ela tá sim, acoplada Que é na a ela morte. já tá possibilidade ali de dentro. antecipar. Ela já tá... Caramba, Tanto é que mano. tem também, gente, mas assim, ó, tem Que aula. seguradora aula, que coloca nossa. morte E antecipação e junto. doenças graves acoplada à morte. Isso tem também, tá? Ah, Então você pode essa ter, eu não por vi. exemplo, ó, eu vou ter cobertura de 100 mil, vamos pegar 100 mil que fica Sim, fácil pra sim. arredondar, né? Eu tenho 100 mil de morte e eu tenho um DG, doenças graves, de 50% da morte. Então se acontecer uma doença grave, no entendi. estágio grave, que não que é... também faz ficar mais barato. Vai ficar mais barato. Por quê? Aí imagina só que é 50%. Sim. Deu o diagnóstico definitivo de uma doença que tá listada, a seguradora me paga 50 mil Uhum. e os outros E 50 os fica outros lá pra quando eu fica morrer. Se boa, morrer. boa. E, Quando e, sim. É. e Andrezão, ó que interessante. Se acontecer um milagre e o cara não morrer na antecipação, ele devolve? Não. Imagina. Eu sou o mano. Celso Russomano. Mas, ó, Andrezão, ó, Fala. pensa como um corretor. Vamos lá. Eu vendendo uma pólice de seguro de vida, Tá. sabendo que o custo para contratar antecipação especial por doença é baixo, porque querendo ou não ela já está precificada ali no vida, ponto. Tá. Não é sempre interessante ter essa cobertura? Por quê? Vou te explicar. Tá. Porque o cara recebe um diagnóstico de que ele tá com uma doença irreversível, ele tem mais alguns meses de vida, ele tem uma baita de uma grana num seguro de vida que ele não pode usar nada, velho. Sim. É só pra quem fica. Ele fala, eu queria torrar, gastar, queria tocar o foda-se. Vamos falar o português, Boa, claro. boa. É. Quero zoar. Eu não posso, porque a seguradora só vai liberar quando eu mandar a certidão de óbito. Então, não seria interessante pro corretor orientar o segurado a sempre contratar, então? Por mais que seja eu sei que elas cobram, mas é um prêmio pequeno. Porque você teria esse adiantamento em vida. Sim. O que você acha? Você como especialista em vida. Depende. É legal ou não? Depende, assim. Se o ó, cara é zoeiro? Tipo, Não, se o não. cara Se quer a curtir. seguradora. Não, tá muito mais ligada à oferta do produto. Eu sei, eu tô zoando. Se a seguradora fala assim, ó, aqui ou você contrata antecipação ou você contrata doenças graves. Ah, boa. Aí André, Segregou. Ah, não, doenças pô, graves. pelo amor de Deus. Agora, é se doenças você graves. pode, aí é o combo completo, é a solução completa pro Mas cliente. Top, porque por isso que eu levantei a bola. Isso. Porque é claro que doenças graves, Sim. infinitamente mais importante. É, não, eu brinquei porque ela cobra, mas é por óbvio, né? Se ela vai despender o dinheiro antes,
eu tenho que te cobrar antes, porque o dinheiro na mão dela é trabalhado. E pode Então, acontecer faz o que você sentido mesmo cobrar. falou, e se o cara não morre? E milagres. É, Não, a exatamente. gente tá brincando porque a seguradora deve apurar realmente se ele tá em estado que é irreversível. Não, né? vai Ela precisar de sabe laudo fazer isso. médico, relatório do médico assistente. É bem criterioso, né? Uma Sem- regulação bem criteriosa de serviço. Cara, sensacional. Aula, Você vê, aula. começamos falando de uma matéria no jornal, né? refletir, O risco de né? câncer para pessoas com menos de 50 anos virou uma aula de seguro de vida, doenças graves, antecipação especial para Excelente doença. aula que vai ser importante. Maravilhoso, sensacional. Bom demais. E no nosso jeitão aqui, tipo isso aí. resenha, batendo papo. É verdade, gente, pelo amor de Deus. Isso aqui é didático, né? A gente faz desse jeito pra ficar mais fácil de entender. E é o mesmo. nosso trabalho, né? O dia a dia que também. né? falar de morte é triste, pelo amor de Deus. Claro, Mas e a gente... se a isso. gente faz dessa forma, fica mais fácil de assimilar. Exatamente. Agora, pior que falar de morte e ninguém assimilar nada é o cara não ter proteção nenhuma e morrer. Aí ele tá Exato. ferrado mesmo. Exato. Então o Fredão tocou num ponto legal. Em nenhum momento aqui nós pensamos em ofender ninguém, fazer brincadeira com uma questão muito séria. Mas é que o jeitão segue play faz com que vocês entendam quando a gente traz um assunto pesado E de tenta forma deixar leve. ele É isso mais aí. assim. De forma leve. É Tá bom? isso aí. Fechou. Um beijo pra vocês. Saúde é o que interessa. O resto não tem pressa. Valeu, galera. Um abraço. Valeu. Tchau.